Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para que possamos fazer o nosso devocional de acordo com o texto do irmão Ney Ladeia, cujo nome é Traduções da Bíblia. Este texto foi escrito para o Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece mensagens através da palavra de Deus, que é a Bíblia, com o objetivo de inspirar, confortar, fortalecer e edificar espiritualmente a minha e a sua vida. Bem, eu não escrevi o texto, quem escreveu foi o irmão Ney Ladeia. O que eu faço? Eu leio com vocês e conto aquilo que eu entendi. Sempre deixando bem claro que eu não sou teóloga, eu não sou pastora, eu não sou missionária, eu não sou nada. Eu sou só uma pessoa como você que aprecia, que tem prazer em ler a palavra de Deus e de meditar sobre ela, tá bom? Quero pedir vocês também que se inscrevam no canal, acionem o sininho, façam seu comentário, compartilhem. Para quê? Para que outras pessoas tenham o privilégio de ouvir a palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, nós pedimos que Tu nos orientes, que nós possamos compreender o que o Senhor tem para nos dizer. É tão importante, Senhor, a gente aprender de Ti, que nós possamos ter ouvidos de ouvir e corações ensináveis. É o que nós te pedimos, em Teu nome, Jesus Cristo. Amém. Bom, irmãos, então vamos lá. Nós vamos ler um texto bastante importante, que é Tiago 1, do 19 ao 27. É um texto, assim, um pouco grande, então pega aí a sua Bíblia, para que a gente possa ler junto, para que não fique cansativo. Esse texto de Tiago, que a gente vai ler, né? Ele vai girar em torno da prática da palavra de Deus. Que tem que ter coerência entre ouvir, falar e entre fazer as coisas. Então, o irmão Tiago vai nos convidar o quê? A uma fé viva, uma fé que se manifesta em atitudes concretas, nada bagunçado, nada do nosso jeito, não. É sempre do jeito do Senhor. Então, tem que ficar atento para que as coisas não fiquem totalmente sem harmonia, né? A gente tem que ouvir com atenção e agir com sabedoria. Então, do versículo 19 ao 21, ele fala que todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então, assim, não precisa ter pressa depois que você ouviu sair falando que feito uma matracatrica aí e fazendo as coisas atabalhadamente. Não. A ira humana não produz a justiça de Deus e a gente tem que acolher a palavra com mansidão, deixando o quê? De lado tudo que é ruim, tudo que é impuro, tudo que desagrada a Deus. Aí, lá do versículo 22 ao 25, nós vamos ver que a Bíblia, ela é como espelho. A palavra de Deus é como espelho. Então, não adianta só você ouvir a palavra e depois não fazer nada com isso. A gente tem que ouvir e praticar. Quem ouve e não pratica é como alguém que olha no espelho e aí daqui a pouco sai fora e fala, como é que eu tô mesmo? Aí tem que ficar olhando toda hora, né? Pra ver se tá bonitão ou não. E ora, aquele que fica firme na palavra, na lei perfeita da liberdade, vai ser abençoado, vai ser bem-aventurado. E aí, dos versículos 26 ao 27, nós vamos ver a verdadeira religião. E qual que é a verdadeira religião? Primeiro, ela vai se refletir onde? No controle da língua, né? Quem fala demais erra demais. A religião pura é como? A religião pura não é você ir na igreja todo domingo, não é você seguir os dogmas, não é você fazer isso, aquilo, não. A religião pura e sem nenhuma mancha é o quê? Visitar os órfãos e viúvas nos seus problemas, nas suas aflições. E guardar-se do quê? Das coisas ruins do mundo, aquelas que nos contaminam, aquelas que nos tiram do caminho do Senhor. Então, esse é o nosso dever, é exercitar a verdadeira religião. Então, vamos ler Tiago
1, do 19 ao 27. E diz assim, ó. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Por isso, rejeitando toda imundícia e superficialidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos vós mesmos. Porque, se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, e vai-se, e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvintes que se diz, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feitio. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, e a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado no mundo. Amém? Bom, então nosso texto chama-se Traduções da Bíblia. Ora, o irmão Ney Ladé que escreveu o texto, ele fala assim, ó, que ele gosta muito de uma história de 4 pastores que estavam conversando a respeito de traduções da Bíblia, né? Então, um falava do que gostava, por que gostava, preferia uma a outra. O primeiro deles falou, eu gosto da tradução King James, porque tem um inglês mais chique, mais clássico, né? Então, dá ao texto aquela beleza, aquela autoridade. Eu prefiro essa tradução. Aí o outro falou, não, eu prefiro a nova tradução, a nova versão internacional. Por quê? Porque tem um texto moderno, mais fácil de compreender, eu acho bem mais legal. Aí o terceiro pastor falou o quê? Eu gosto da versão na linguagem de hoje, porque ela é super clara, é super simples, fala do jeito que a gente fala, eu prefiro essa versão. Aí o quarto pastor, que estava até agora calado, o que ele falou? Eu nenhuma dessas 3 aí que é minha predileta. A minha versão predileta é a da minha mãe. Aí eles, como assim? Versão da sua mãe? Porque que eles soubessem, a mãe deles não era nenhuma tradutora da Bíblia, né? Aí ele fala, porque minha mãe traduziu a Bíblia em sua vida diária, em suas palavras, em suas ações, em suas reações, em suas decisões. Então, a vida da minha mãe foi a Bíblia que eu li e aprendi e conheci. E eu sempre gosto de uma frase que eu aprendi há muitos anos, que diz o seguinte, que para muitas pessoas, a única Bíblia que alguém vai ler é a nossa vida. Então, nós temos que ter muito cuidado de como agimos. Então, irmãos, quando a gente reflete as escrituras do modo como a gente vive, aqueles que caminham com a gente podem conhecer a palavra de Deus de forma íntima, tocante e contagiante. Obviamente que é muito importante nós lermos a palavra, nós meditarmos nela, mas se você viver em conformidade com aquilo que você lê, que você escuta, aquele que não é cristão, que não conhece a Jesus, vai conhecer a palavra através da sua vida. A harmonia entre aquilo que a gente fala, que acredita, e a maneira como a gente age, tem um poder de influência extraordinário. Principalmente assim, em relação aos nossos filhos, né? Mas em todos os relacionamentos, no trabalho, na família, com os amigos, em qualquer lugar. A influência é incrível quando combina aquilo que a gente fala com aquilo que a gente vive. Refletir sobre a natureza, o caráter e os sentimentos de Deus, o que vai fazer? Vai fazer com que se produza um efeito edificante em todas as pessoas que estão ao nosso redor. Pensa nisso, é muito importante. Bom, o nosso manancial termina assim, ó.
Quando refletimos as Escrituras no modo como vivemos, aqueles que caminham conosco podem conhecer a palavra de Deus. Amém? Bom, meus irmãos, então agora eu posso já aqui deixar o meu abraço de urso. Ó. Lembrando que, para nós que sabemos que a melhor tradução da Bíblia é aquela que faz com que as pessoas reconheçam em nós, em nossas ações, nossas reações, nossas decisões, a palavra de Deus. Essa é a melhor Bíblia que alguém pode aprender e ficar íntimo. Então, para nós que sabemos disso, ora, para nós o abraço não tem problema nenhum. A gente vai abraçar todas as pessoas. Quero que você se lembre também que temos uma missão, que é decorar o Salmo, o versículo 12 do Salmo 25, que diz assim: quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. E agora sim, eu vou terminar, como termino todos os dias, como tenho terminado há 184 dias, com a frase de A.W. Tozer, que diz o seguinte: tudo está errado, até que Deus venha e conserte as coisas.